Oi gente, tudo bem? Voltei e hoje para conversar um pouco com você sobre a segunda parte da eleição de 89. Promessa é dívida, dívida tem que ser paga. Então vamos lá. Política para Reviver hoje fala da eleição de 89, segundo turno. Foi uma eleição disputadíssima no primeiro turno para saber quem chegaria ao segundo turno. E chegou Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, no Brasil, nós só tivemos três eleições, na verdade, sem o presidente Lula a contar de 89, né? Ou seja, o presidente Lula disputou as eleições de 89, 94, 98, 2002, 2006, não disputou 2010, nem 2014, nem 2018 e está disputando 2022. Ou seja, o presidente Lula é uma figura marcante nas eleições desde 1989, porque em todas elas ou ele foi candidato ou ele teve um candidato, e onde ele teve candidato, o candidato apoiado por ele foi ao segundo turno, e nas três eleições em que ele não participou, o candidato venceu, só perdeu a eleição de 2018. Em 94 nós não tivemos segundo turno e em 98 nós também não tivemos segundo turno. O presidente Fernando Henrique foi o único desde 1989 que ganhou a eleição no primeiro turno. Bom, feitas essas considerações a título de curiosidade apenas, o que aconteceu naquela eleição então? Aconteceu basicamente o seguinte. Depois a eleição naquela época era manual, era por cédula de papel, como muita gente anda defendendo que volte hoje. E muita controvérsia houve, algumas pessoas dizem que a eleição foi fraudada, de modo que o Brizola não fosse para o segundo turno. O fato é que Lula e Brizola desempataram nas casas decimais, ambos com 16%, mas Lula com alguns décimos a mais foi para o segundo turno. E ali então, forças democráticas, forças do campo progressista se uniram a Lula. Naquele período então, Lula teve o apoio de figuras que depois se tornariam históricos adversários. Lula teve apoio de políticos como Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Leonel Brizola e tantos outros que ali estiveram com ele, Ciro Gomes, enfim, bastante gente que depois viraria adversário por uma série de razões. E aquela eleição do segundo turno foi num nível de baixaria tão grande que uma ex-mulher, não sei nem se ex-mulher, mas alguém que teria tido uma filha com Lula, foi levada ao programa de televisão do então candidato Fernando Collor, e ali ela afirmou, entre outras coisas, que Lula teria defendido o aborto e que era racista. A eleição muito polarizada, muito equilibrada, muito dividida, e alguns debates ocorreram, e o mais marcante foi o último, em que a TV Globo, segundo relatos do próprio José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, teria influenciado diretamente no resultado do debate, ao ter orientado Collor a aparecer no debate com uma pasta onde teriam supostos documentos que incriminariam o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Ademais disso, Lula era um candidato que tinha teses socialistas e naquele momento ainda não havia terminado propriamente a Guerra Fria, na medida em que a União Soviética ainda não estava completamente desfeita, o que aconteceria só em 1991. O fato é que as acusações de parte a parte, você vai ver agora em trechos dos debates, elas eram absolutamente agressivas, elas eram absolutamente bélicas. E nesse sentido, então, o que você tem? O país polarizado. Mais ou menos como foi em 2018, guardadas as devidas proporções, mas acusações de parte a parte, não tinha WhatsApp,
mas a gente recebia cartas pelo correio, né, com acusações entre os candidatos. A gente não, que eu era criança nessa época, mas os adultos, né, recebiam cartas pelo correio com acusações de parte a parte. O candidato, meu adversário, ele tem uma boa experiência em relação à questão habitacional. Afinal de contas, desde 78, sem dar um murro numa broa, sem bater um prego num pedaço de madeira, porque não trabalha desde 78, conseguiu hoje chegar a um salário de 200 mil cruzados por mês, é o que ele ganha. Portanto, mais de 100 vezes mais de 100 salários mínimos, morar num apartamento gratuito em Brasília de 350 metros quadrados, ter construído uma casa, como ele colocou, uma casa bonita que eu vi pela televisão, inclusive com aparelhagens ultramodernas e sofisticadas de som, que na minha casa eu não tive ainda oportunidade de ter. Ele conhece bem esse programa habitacional. Mas, na realidade, nós só poderemos resolver isso recuperando a Caixa Econômica como grande instrumento de política agrícola, fazendo com que os recursos do Fundo de Garantia, os recursos do trabalhador, sejam utilizados rigorosamente na construção de casas populares, e não para financiar apartamentos e casas para as famílias de classe média alta. A única coisa que eu posso dizer é que nós poderíamos fazer uma declaração de bens, até parente de terceira geração aqui, para saber quem é que tem o que nesse país. Em segundo lugar, eu quero dizer que é possível fazer uma política habitacional porque esse cidadão que é candidato, que está falando com vocês desde 1975, quando o meu adversário mamava nas tetas do regime militar, quando recebia a prefeitura de Maceió de presente do regime militar, quando foi eleito deputado em benefício do Plano Cruzado, quando esse candidato recebia todas essas benesses do regime militar, esse candidato já defendia em um Congresso de Trabalhadores a administração do Fundo de Garantia pela classe trabalhadora, do PIS, do PASEC, do dinheiro da Previdência Social, como única forma da classe trabalhadora colocar esses fundos sociais a serviço da própria classe trabalhadora. Ademais, nós tínhamos também, naquela época, as brigas entre famílias. Sabe o almoço de domingo? Um dizia que o Lula era comunista, o outro dizia que o Collor teria participado de movimentos criminosos e não sei, enfim, era uma loucura. E os jingles ecoavam pelo país. O Brasil precisa de gente que vive do lado do povo. O Brasil precisa de Fernando Collor, garra e vontade. O próprio Collor contou numa entrevista que o Lula lá, se fosse uma linguagem de hoje, né, a gente dizia, o Lula lá viralizou tanto, fez tanto sucesso, que o próprio Collor uma vez teria acordado cantando Lula lá. O fato é que esse último debate foi o debate decisivo, porque até esse último debate existia uma grande probabilidade de que o Lula pudesse vencer aquela eleição, mas o último debate, naquela época a televisão e o rádio e os jornais eram os veículos de comunicação de massa, nós não tínhamos a figura da internet, das redes sociais, nada disso. E aí você tem então que aquele debate em rede nacional transmitido para todo o país e com o Lula relativamente desestabilizado por essa espécie de armação que nunca ficou muito bem explicada, mas eu te recomendo que leia o livro do Boni. Você vai ali encontrar algumas coisas que ele conta sobre esse episódio de 89. O fato é que aquela eleição foi realizada em 17 de dezembro de 1989, o segundo turno, e o resultado seria a vitória de Fernando Collor com mais ou menos 35 milhões de votos contra 31 de Lula, se eu não estou enganado quanto aos números, mas isso você acha com relativa facilidade no Atlas das Eleições. É só você digitar no Google Atlas das Eleições e você vai achar. E aí o governo Collor, ele foi objeto de muitas obras, existem muitas obras sobre, mas esse aqui é um livro muito fácil de compreender
Eu acho que é um livro que explica muito do governo Collor e com depoimentos importantes de personalidades importantes que vão te ajudar a compreender esse período do governo Collor. É esse livro aqui, Collor, Presidente, do Marco Antônio Villa. É um livro que eu diria... esse livro não tem tanto tempo, né? É um livro, eu não tenho certeza, mas de 2015, 2016, eu não me lembro bem. Mas é um livro que descreve o governo Collor como, eu diria, um governo de reformas, intrigas e corrupções, como a própria capa mostra. Então, fica essa sugestão caso você queira entender o que veio depois dessa eleição. Espero que você tenha curtido esses nossos comentários aqui. A gente não tem a finalidade de dar uma aula de história, mas de conversar sobre as eleições. E espero também que você compartilhe o nosso canal com seus amigos, que você dê pra gente o seu like, o seu dislike e principalmente que você não deixe de acompanhar a gente em outras mídias, como por exemplo no Instagram. Se você quiser me seguir no Twitter também, eu agora estou no Twitter, Josemar F. Araújo. É isso, te espero no próximo. Tchau!